Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Aleluia. Glória. Mais alguém para dar glória? Só o Gilberto que eu ouvi aqui. No seu templo todos dizem. No seu templo todos dizem glória. Que você entregue, Nuno. Você, Nuno, entregue hoje um culto vivo. Como sempre. Amém? Dá um glória, Nuno. Deixa eu te ouvir aqui na frente. Glória, glória, glória. Lucas capítulo 1. Maurício está sozinho hoje, né, Maurício? Está até triste, está murcho. Daiane viajou em trabalho, o marido ficou murcho, abatido, tadinho. Orem por ele. Oh, Jesus. Aleluia. Anima, Maurício, anima, amém. Ela já chega amanhã. Amém. Capítulo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram. Diga comigo, fatos que entre nós se realizaram. Versículo 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde que a sua origem foi dito, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que fui instruído. Amém? O comentarista de Wiersbe já inicia a abertura da exposição de Lucas dizendo, ele dá a abertura do livro dizendo, se houve um homem que escreveu um livro cheio de boas novas, esse homem foi Lucas. Um livro cheio de boas novas, esse homem foi Lucas. Lucas escreveu Atos e o Evangelho de Jesus segundo Lucas. O ponto ápice do livro de Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se eu fosse você, eu dava glória, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio ajudar e resgatar os perdidos. Ele que não tinha defeito algum veio para salvar os imperfeitos. Ele que sem mácula se entregou na cruz do Calvário veio para curar os enfermos e para te libertar da sentença de morte que estava sobre a tua vida. O livro de Lucas carrega boas novas. Carrega boa notícia do céu para a tua vida. Carrega um novo caminho, te apresenta aquele que caminhou entre nós, não precisando ter feito isso, mas decidiu te amar, decidiu se entregar por você. O livro de Lucas apresenta boas novas. Por volta de 1800, fortes acusações e perseguição se iniciou na Inglaterra. E conforme nos transmite a palavra de Deus, sempre houve e sempre haverá perseguição. E na era vitoriana, houve uma onda de críticas contra a Bíblia. E os cristãos da Inglaterra, resultado da influência maligna da Europa e da Alemanha, começaram a perseguição contra os cristãos e contra a palavra de Deus. Dizendo que aquele livro não passava de um livro como qualquer outro livro. Dizendo que esse livro, seu aí de capa preta ou de capa de leão, eu não sei hoje, não importa a capa, não é o conteúdo que não pode mudar, né, pastor? Você pode levantar esse livro aí? Me deixa ver, me deixa ver. Amém? Levanta o celular mesmo, não tem problema não, levanta. Amém? Glória. Esse livro aí. Forte perseguição se iniciou para provar que esse livro era um livro como qualquer outro. Porque como pode um livro escrito num percurso de 1.500 anos, cerca de 1.500 anos, por 40 homens diferentes, de regiões diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, como é possível esse livro não conter erros? Como é possível esse livro não conter erros? Então, Sir William Mitchell Ramsay, arqueólogo britânico, ateu, decidiu que ele se tornaria também um estudioso do Novo Testamento. Por que motivo? Para comprovar
que esse livro era um livro como qualquer outro livro. Que esse livro era um livro cheio de erros e defeitos, e que ele, com os seus estudos arqueológicos, comprovaria que esse livro era um livro como qualquer outro livro. Cheio de defeitos e contradições. E Sir William começa a estudar essa palavra. E ele vai buscar os dois livros mais históricos da Bíblia. Ele pega Atos e Lucas por conta do conteúdo desses dois livros. Lugares específicos, pessoas específicas. Ele diz, vai ser fácil eu provar que esse livro é uma farsa e que esse povo é uma farsa. Acontece que no que esse ateu começa a estudar a palavra de Deus, ele começa como um ateu, Hudson. Daqui a pouco ele é um gnóstico. Daqui a pouco ele é um nascido de novo, defendendo as santas escrituras, porque não tem como você se aprofundar na palavra de Deus e não ser transformado pela palavra de Deus. Não tem como você mergulhar na palavra de Deus e não ser tocado e transformado e mudado pela palavra de Deus. Não tem como você se dedicar à palavra de Deus e as escamas não caírem dos seus olhos. E ele se torna agora um defensor da palavra de Deus. Sir William, que começou como arqueólogo, um pesquisador, dizendo, eu vou provar para esse povo que eles são uma farsa e que esse livro é uma farsa. E ele termina como um estudioso e um defensor, apologeta da palavra de Deus. Diga amém por isso. Porque a palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas. Ele não encontrou falha, porque não existem falhas na palavra de Deus. Não existem falhas na palavra de Deus. E Lucas é analítico em toda a sua escrita. Nós vamos iniciar hoje com um nascimento de uma criança. Mas no domingo que vem, se permitir-nos o Senhor, nós vamos falar sobre o nascimento de uma segunda criança que mudou para sempre a história da humanidade. Amém? E se eu fosse você, eu não perdia. Amém? Dezembro está chegando, e dezembro nós temos o costume de torná-lo um mês temático. Pregações têm um tema, centralizados em Jesus. Aquele que veio como uma criança, viveu entre nós, Deus vestindo pele humana, para mudar para sempre a história. Amém? Então, Lucas, doutor Lucas, ele escreve segundo os estudos que ele havia feito, sendo um analítico pontual em cada acontecimento, em ambos os livros. Ele fala e escreve com termos médicos muitas vezes, porque ele era um médico. O único gentio que escreveu no Novo Testamento. Lucas usa mais termos médicos em sua escrita do que Hipócrates, que era o mais célebre médico da antiga Grécia. Vá comigo agora para o versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, eu vou repetir o versículo 8, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, e em ti haverá prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor.
não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel. Amém? Versículo 5 já começa nos dando muitas informações. Nos dias de Herodes, conhecido como Herodes o Grande, que na verdade de grande ele não tinha nada, ele era muito pequeno, ele era medíocre, ele era conhecido por sua crueldade, um homem tão possessivo por poder, tão doente por poder, que ele chegou a matar muitas pessoas por conta dessa sede de poder. Muitos membros da sua própria família ele matou por conta de sede do poder. Eu gosto de quadros na minha casa, eu gosto de quadros que carregam reflexões. Eu tenho eles espalhados em alguns lugares da minha casa. Um deles em específico fala assim: olha, quando o amanhã chegar, esse dia terá ido embora para sempre, e em seu lugar estará algo que você deixou para trás, que seja algo bom. Quando o amanhã chegar, esse dia, o hoje, terá ido embora para sempre. No lugar dele, ficará algo que você e eu estamos deixando para trás, que seja algo bom. E todas as vezes que eu entro naquele ambiente onde está esse quadro, eu leio essa mensagem. E ela ministra ao meu coração, vez após vez após vez. Lei da vida, regra da vida. Eu tenho 47 anos. Não sei mais quantos anos eu tenho pela minha frente. Eu acho que a pessoa mais idosa no nosso meio hoje é o pastor Lorival. Pastor Lorival, com quantos anos hoje, pastor? 79 anos. Com muita saúde. Corre mais do que muito jovem por aqui. Inteirinho, com 79 anos de idade. Quando o amanhã chegar, algo ficará para trás. Pastor Lorival, missionária Cida, estão deixando algo para trás. O que será? As pessoas vão lembrar de nós como? Como, Angélica, eles vão lembrar de nós? Herodes ficou conhecido como um homem cruel. Ele ficou conhecido como um homem mau, um perseguidor de cristão. Tão doente por poder que até os da sua própria família ele mandou matar para não correr o risco de alguém usurpar do trono que ao ver dele era dele. Tempos difíceis, tempestuosos, mas duas pessoas juntas decidiram permanecer fiéis e obedientes a Deus. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel, versículo 7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Os judeus consideravam a falta de filhos quase que um castigo de Deus, uma vergonha. E filhos eram considerados como a bênção do céu. Então, mesmo que Zacarias e Isabel eram pessoas boas, eles eram reconhecidos pela população, pela comunidade, como pessoas que, sabe aquela coisa que você fala assim, tem alguma coisa aí, não é possível, tem alguma coisa errada, não é possível. Sabe, pastora, quando a gente tem, o ser humano tem a triste mania de achar quando as coisas não estão fluindo. Eu não vou nem falar de pessoas nos acusando, eu vou falar de nós mesmos. Quando as coisas não estão fluindo de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos planos, não é assim, Hugo? A gente começa a questionar, será que eu estou fazendo tudo certo mesmo? Você já se pegou questionando você mesmo? Já pegou, Diva, alguma vez? Só porque não está fluindo do jeito que a gente acha que tem que fluir. Só porque não está acontecendo do jeito que a gente acha que precisa acontecer. É bem certo que existiam esses tipos de acusações contra a vida de Zacarias e Isabel. Parecem ser gente de Deus, mas não sei não. Não tem filhos. Castigo de Deus está sobre a vida deles. Não está fluindo. Meu Deus, já são 10 anos de casado, já são 15 anos de casado, não tem uma criança, não tem estabilidade, como assim? Não tem raízes? E as pessoas começam a especular. Triste mesmo é quando nós começamos a questionar e especular contra nós mesmos. Triste é quando a gente permite com que essas falsas acusações de Satanás
não só entrem em nossa mente, mas desçam para o nosso coração. Porque eu vou te falar algo nessa manhã: o diabo não tem o poder de plantar nada no teu coração. Ele só lança o seu dardo inflamado. Você decide pegar o dardo inflamado ou não. Você vai começar a bater na tua própria mão. Quando a tentação for, pega o dardo e deixa plantar. Não deixe plantar, sabe por quê? Não existia nada de errado com Isabel e Zacarias. Só não era o tempo de Deus. Aquieta o teu coração. Porque tem muita gente perdendo o sono, se cansando, estressado, porque as coisas não estão acontecendo do meu jeito e no meu tempo. No tempo de Deus acontecerá e será maravilhoso. Tem gente que Deus trouxe aqui hoje para falar: descansa o teu coração. Não tem nada de errado, só que o meu tempo ainda não chegou. Estou eu te preparando para aquilo que está por vir. E vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que o teu coração precisa estar preparado. Já está preparado. Quem não está preparado é você. Para de questionar minha bondade. Pare de questionar minha fidelidade. Pare de questionar o meu amor. Pare, o Senhor te dá uma ordem hoje. Pare de questionar o tempo de Deus. Volte a crer. Não tinha nada de errado com Zacarias e Isabel, só não tinha chegado o tempo. O Senhor está falando com muita gente aqui hoje: não tem nada de errado. Siga orando, siga jejuando, siga buscando, mas não pare. Zacarias seguia no seu turno, mas não tinham filhos. Existia uma tristeza dentro daquela casa, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. Mas aconteceu que ele, exercendo diante de Deus o sacerdote, mesmo com uma profunda tristeza, ele seguia, Lusitânia, fazendo a obra de Deus. Mesmo com situações dentro dele não resolvidas, ele seguia fazendo a obra de Deus. Mesmo com dores internas, ele seguia, Catarina, fazendo a obra de Deus. Mesmo sem respostas, ele seguia fazendo a obra de Deus. Mesmo não entendendo nada, ele seguia, Márcia, fazendo a obra de Deus. Exercendo ele o seu turno, o seu ofício diário diante do Senhor. O grande dia chegou. Porque o grande dia chega. O dia chega para todo aquele que serve ao Senhor. O grande dia chega. O dia de resposta chega. O dia com a solução chega. O dia de alegria chega. O dia de júbilo chega. Só permaneça, porque o dia de paz chega. E às vezes vai ser difícil mesmo você encontrar paz no olho do furacão. Mas Jesus disse: a minha paz vos dou, e eu não a dou para vocês como o mundo dá. A paz do mundo é falsa. A paz do mundo é de acordo com circunstâncias, é de acordo com a conta bancária, é de acordo com a segurança no país. A paz que o mundo oferece é essa. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te falar: a paz que habita em você, aquela que eu te dou, não é segundo as circunstâncias desse mundo. Ela vai te assegurar, mesmo no olho do furacão. Mesmo sem entender nada, mesmo sem resposta, mesmo questionando. Tem dias que aquela ansiedade vai querer te roer de dentro para fora. E aí nesse dia você vai falar assim: que a paz do Senhor aquiete tudo dentro de mim. Que a paz que o Senhor me deu sossegue todas essas vozes dentro de mim hoje. Porque eu decido confiar, eu decido crer, eu decido esperar no tempo do Senhor. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ainda vai ter muito louvor nos meus lábios, ainda vai ter muito louvor na minha casa, ainda vai ter muito louvor na boca dos meus filhos. Eles vão acordar. Irmão, você sabe qual está sendo a minha oração? Eu estou esperando o dia que eu vou acordar de madrugada com o Caleb falando em línguas dentro do quarto dele, porque é isso que eu estou orando. E eu creio que eu vou testemunhar disso aqui. Eu estou assim: Senhor, ele vai acordar falando em línguas. Os meus filhos serão visitados pela madrugada. Os meus filhos serão cheios de poder. O dia chega, o dia
dia chega, o dia chega. Eu não sei qual é a tua oração, eu não sei qual é o teu pedido, eu não sei o que tem angustiado a tua alma, mas o Senhor te diz hoje: o dia chega, exercendo Ele o seu turno, o seu ofício. Deus nunca chamou nenhum desocupado, nunca. Você vai ver na Bíblia grandes homens e mulheres de Deus sendo chamados que eram desocupados. Moisés e Davi estavam cuidando de ovelhas quando tiveram um encontro com o seu chamado. Gideão estava malhando no lagar quando ele foi chamado. Você nunca vai ver um desocupado. Neemias estava servindo o vinho diante do rei. Ele era copeiro do rei quando aquele chamado começou a gritar dentro dele para ser um construtor. Você nunca vai ver ninguém sendo chamado que não se envolve com o sacerdócio. E quando eu falo de sacerdócio, eu não estou falando de um microfone, de um altar. Eu estou falando no sacerdócio que você exerce na tua casa. Eu estou falando daquilo que você foi chamado para ser dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Tem homens aqui que o Senhor está falando contigo hoje. Tem coisa que ainda não aconteceu, porque não tem exercido o sacerdócio dentro da tua casa. Enquanto ele ia exercendo o seu sacerdócio, fazendo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer, houve visitação do céu. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Você quer viver o extraordinário, mas não está disposto a entregar nada de extraordinário. O céu está chamando homens e mulheres para entregarem algo extraordinário. Tem visitação do céu quando você segue cumprindo o papel que Deus te chamou para cumprir. Existem certas responsabilidades, amados, e a Bíblia as define muito bem. Homens foram chamados para serem os sacerdotes do seu lar. Mulheres foram chamados para serem uma estrutura de oração. E juntos eles protegem uma casa. Juntos eles protegem uma casa. Tem tanta coisa que precisa ser alinhada antes que essa visitação santa do alto desça sobre a tua casa. Posicionamento é o que o céu espera de nós. Tem tanta coisa para Deus fazer na tua casa. Tem tanta coisa para Deus realizar na tua vida e através da tua vida. Mas enquanto Zacarias exercia o seu sacerdote diariamente, esteja em movimento. Já tentou manobrar um carro parado? Já tentou manobrar um carro parado? Nem tentou, né? Porque é difícil. É pesado. É quase impossível você manobrar um carro parado. Mas é fácil você manobrar um carro em movimento? Esteja em movimento e Deus vai dirigir. Deus vai te fazer chegar. Esteja em movimento, não pare. Porque Deus vai te fazer chegar. Exercia ele o sacerdócio. Ainda existia expectativa dentro desse homem. E aconteceu que o dia dele chegou, Maurício. O dia dele chegou. Todos da linhagem de Arão já nasciam sacerdotes. Logo, nos dias de Jesus, pastor, eram mais de 20 mil sacerdotes. Imagine que alguns deles nunca teriam o privilégio de entrar no Santíssimo Lugar. Nunca. E eles sabiam disso. Que alguns deles nunca poderiam entrar nesse lugar para queimar o incenso, para dar cultos ao Senhor. Esse altar era de ouro, era um quadrado de 18 inchas por 3 pés de altura. E por trás do altar existia uma cortina grossa. Por trás dessa cortina grossa, o Santo dos Santos. E lá ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote. E só no dia da expiação, alguns deles nunca tinham o privilégio de entrar neste lugar. E eles sabiam que alguns deles podia ser da linhagem de Arão, podia ser sacerdote, podia nascer sacerdote, mas nunca teriam o privilégio de entrar nesse lugar. Acontece que Jesus veio e após a sua ressurreição, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E ele te deu acesso a este lugar que eles somente sonhavam em entrar.
Quando o véu do templo se rasgou, era o Pai dizendo: todo aquele que quiser chegar à minha presença, agora terá liberdade. Todo aquele que se ajoelhar na sala, no quarto, na igreja, que estiver dirigindo e falar: Pai, eu ouvirei. Todo aquele que se prostrar em minha presença será ouvido. Ei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e farei mudar a tua sorte. Meu Deus, Ele te fez sacerdócio real, Ele te fez nação santa, Ele te fez povo escolhido. Para quê? Para que você anuncie as boas obras, para que você anuncie que tem boas novas, para que você anuncie que tem resposta, que tem vida. Vendo Zacarias, o anjo turbou-se, porque no dia dele, tudo que ele esperava era entrar, orar, acender um incenso, fazer as suas orações a Deus, mas ninguém nunca falou nada para ele de anjo. Nunca ninguém falou para ele que tinha anjo lá dentro, pastor. Nunca ninguém disse para ele que o que estava acontecendo naquele momento tinha outrora acontecido. Mas na vez dele, na vez daquele que seguia, plantando, chorando, gemendo, não entendendo nada, mas seguindo no seu caminho, Fran, todos os dias adorando, quando era a sua vez, lá ele estava. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida de todos aqueles que não se prostram diante das circunstâncias, das dificuldades, dos atropelos da vida. Eu tenho uma palavra de Deus para todos aqueles que seguem sem entender nada, mas prostrados na presença de Deus. Quando o dia chegar, será sobrenatural, será diferente, vai ter visitação do céu, vai ter anjo visitando a tua casa, vai ter anjo te visitando enquanto você ora, enquanto você chora, vai ter anjo pelas madrugadas. O teu corpo vai começar a sentir uma presença celestial dentro dessa casa. Você vai sentir, você será constrangido pelo amor que vai tomar conta. Na vez dele foi diferente. Na vez dele tinha visita do céu. Na vez dele, o céu disse: é hoje. Oh meu Deus, eu estou sentindo tanta graça de Deus. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Quem é que estava lá? Gabriel estava lá. E Gabriel diz: não temas, Zacarias. E ele diz: não temas como? Ninguém me falou que ia ter anjo aqui dentro. Como assim não temas? Geralmente a aparição de anjos era julgamento de Deus sobre a terra. É óbvio que esse homem, eu não sei vocês, mas eu acho que eu ia tremer. Patrícia, você ia tremer? Eu acho. E você, amor? Difícil falar, né? Difícil falar o que aconteceria com a gente. Mas as pernas ficaram bambas, Simone. O coração começou a tremer. Ele não sabia o que falar, ele não sabia o que fazer. E aconteceu que, exercendo ele diante do Senhor, o céu o visita. Porque na constância do exercício do sacerdócio diário, você não passa despercebido. E ele olha para aquele anjo, cheio de temor e tremor. E o anjo diz: não temas, Zacarias, porque chegou o dia de o céu visitar a tua casa com resposta. Chegou o dia que você tanto orou, chorou e esperou. Chegou o dia, Zacarias, que haverá júbilo e haverá alegria. E aquela vergonha que todos estavam dizendo que existia sobre a tua casa está sendo arrancada hoje, Zacarias. No que você segue exercendo o teu chamado, a vergonha está sendo arrancada da tua casa, das tuas raízes, da tua descendência. A vergonha será arrancada, porque Deus é fiel para cumprir toda a sua boa palavra no seu tempo.
A porta de entrada se chama oração. Fala para o teu irmão, a porta de entrada se chama oração. Quantas vezes nós vamos ver o céu visitando pessoas nesse momento de oração, nesse momento de choro, nesse momento de entrega? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ele que te vê em secreto vai te honrar em secreto. É assim? Não! E ele que te vê no teu secreto vai te honrar onde? Lá fora, aos olhos de todos. Porque quando aquela barriga começou a crescer, todos viram. Porque quando aquela criança começou a ser gerada, todos viram. Isabel se guardou durante 6 meses. Hoje eu não quero falar de Isabel, eu quero falar de Zacarias, porque foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Mas ela se guardou durante 6 meses. Sabe o que essa mulher estava falando? O que eu estou carregando é tão precioso, tão precioso, tão precioso, que eu vou guardar. Eu vou guardar. Eu reconheço a preciosidade do que eu estou carregando. Eu vou guardar. Jeremias 44 diz, se você puder colocar, mas tem que ser a versão ACF, ok? Se vocês acharem aí. O local não importa, mas eu preciso te falar algo sobre o horário que você busca a Deus. Você pode orar em todos os momentos, mas a Bíblia é muito específica sobre algumas coisas. Sobre a fala do Senhor conosco nas madrugadas. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. O mar vermelho se abriu de madrugada. O maná descia de madrugada. Jesus ressuscitou de madrugada. Existe algo especial pelas madrugadas. Jeremias 44, meu Deus, tem gente que está recebendo virada de chave hoje aqui, porque vai mudar o seu estilo de vida. Celular não vai mais nem tocar, vai começar com o alarme do celular te chamando, mas daqui a pouco vai ser você, ouvindo ele te chamar pelas madrugadas, e você vai se levantar, e pelas madrugadas você o ouvirá. Pelas madrugadas vai ter direção para a tua vida e para a tua casa. Pelas madrugadas terá visitação do céu. Poxa, pastora, tem que ser de madrugada? No melhor do meu sono, é o teu melhor que você vai dar para ele. Irmãos, vocês pensam? Acordei, eu estava toda dolorida hoje. E eu confesso que eu falei, Senhor, hoje não. De verdade, irmãos, eu falei, hoje não. Fui dormir, já era mais de meia-noite. Mas é assim que eu deitei, pastor. Era como se o Espírito Santo estivesse me espetando. Tu vai levantar? Ah, mas tu vai levantar. É agora que você vai levantar. E eu me levantei. E me ajoelhei. Sabe quando o cansaço começa a pesar a tua nuca? É a nuca, né? Comecei a sentir tensão, cansaço. No que eu me ajoelhei ali, continuei orando e continuei orando. Primeiro era só gemido, era só falando em língua sem acordar o Max. Mas daqui a pouco começou a sair aquele sussurro. E daqui a pouco eu tive que sair do quarto, porque senão eu ia acordá-lo. E já não tinha mais dor, e já não tinha sentimento de cansaço, e já não tinha mais nada. Pelas madrugadas ele renova as tuas forças. Não pense que você vai se levantar cansado só porque ele te chamou pela madrugada. Ele renova as tuas forças. Ele vai te renovar. E você vai trabalhar como se nada tivesse. Pelo contrário, vai trabalhar mais forte. Vá ao encontro pelas madrugadas. Vá ao encontro pelas madrugadas. Eu vou ler Jeremias 44, 4. Eu vos enviei os meus servos, os profetas, madrugando. Eu os enviei os meus servos, os profetas, madrugando. E para eles eu falei o que eu queria que eles transmitissem a vocês. Não tem silêncio de Deus pelas madrugadas. Comece a buscá-lo pelas madrugadas. A porta de entrada é a oração. Salmo 119, 62. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Lucas 6, 12. Olha quem vai nos ensinar o caminho das madrugadas naqueles dias. Jesus, diga comigo quem? Saiu para o monte a fim de orar e passou a noite
toda orando a Deus. Meu Deus, quem de novo, gente, que passou a madrugada orando? Fala mais alto, quem passou a madrugada orando? Será que ele precisava orar? O Filho de Deus, Dana. E nós, seres mortais, como diz o pastor, comedores de feijão com arroz. Será que a gente não precisa buscar pelas madrugadas? Será? Houve visitação, mas enquanto Zacarias entrou, existia um povo do lado de fora, de madrugada, adorando a Deus, orando ao Senhor. As buscas aconteciam pelas madrugadas. Ele foi visitado enquanto ele orava. Quando o véu do templo se rasgou, era o céu falando: eu quero que eles tenham acesso a mim e eu quero ter acesso a eles, sem precisar de alguém interceder por eles, sem precisar de alguém entrar no lugar santo por eles. Quando Caleb tinha 12 anos, eu lembro que foi o primeiro celular que nós compramos para ele. A Telos tinha saído, não lembro se era Telos, acho que era Telos, tinha saído com um celular que era um sapinho, um verdinho, um sapinho. Hoje vai dar um celular desse para uma criança de 12 anos, eles não querem carregar. Mas o primeiro celular do Caleb era um sapinho. E aquele sapinho tinha, acho que 6 ou 9 números. Ele não podia ligar para quem ele quisesse, porque as teclas não funcionavam dessa forma. As teclas só funcionavam para os números que eram marcados na memória daquela tecla. Logo, ele tinha o meu número, do pai, dos meus irmãos, tios, tias, avô, avó. Eram aqueles números no sapinho dele, no celular dele, com 12 anos. Por que a gente comprou aquele celular para o Caleb? Porque nós queríamos ter acesso a ele, sem precisar de ninguém. E nós queríamos que ele tivesse acesso a nós, sem precisar pedir emprestado o celular de ninguém. O que é a oração? É Deus, não por meio de um telefone. Não, não, não. O teu acesso não custou o preço de um celular. O acesso que ele te deu custou sangue na cruz do Calvário. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero que eles tenham acesso a mim, e eu quero ter acesso a eles. Em todo tempo, em todos os momentos que eles clamarem: Abba, Pai, eu vou os ouvir, porque agora não será mais por intermédio de ninguém. Eu estou dando acesso a eles. Como é que você tem olhado para esse acesso? Como você tem tratado esse acesso? De que forma você tem se relacionado com esse acesso que ele te deu? E custou sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque ele te deu acesso. Irmãos, e eu não me importo quando as pessoas ligam e dizem: pastora, ora por isso, ora por aquilo. Não, 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 a gente ora mesmo. A gente coloca no grupo de intercessão e todo mundo começa a orar e começa a clamar. Mas do que vai valer se você não está usando o teu acesso? Aí está Deus falando, está lá o ciclo de oração orando, está lá as mulheres orando, está lá os homens de madrugada, está lá o povo na vigília, e você está dormindo, e você não busca em nenhum momento do teu dia. A Bíblia está fechada, está empoeirada, mas você olha para o teu acesso como algo banal, algo que só as autoridades da igreja podem fazer. Não, Deus está falando: eu te dei acesso. Tenha responsabilidade com a sua vida. Tenha responsabilidade com a sua busca. Tenha responsabilidade para com os seus. Oh, meu Deus. Tem orações que Deus já ouviu a igreja inteira orando. Orações que eram para ser tuas, mas ainda não foram respondidas porque você ainda não orou. Você ainda não jejuou. Você ainda não fez sacrifício algum para alcançar a benevolência do Senhor. E tem coisas, irmãos, que não adianta você colocar no ciclo de oração, porque o Senhor vai fazer, vai te visitar quando você dobrar os teus joelhos. É a tua voz que Ele quer ouvir. Quer ver eu ficar brava? Porque até hoje Caleb não tem dinheiro para comprar telefone, viu? Às vezes que estiver aí querendo namorar com meu filho, até o celular dele, a conta quem paga é a gente. Deixando claro, cadê ele? Está escondido ali atrás da mídia. Até hoje Caleb tem celular, por quê? Porque eu quero ter acesso, o pai dele quer ter acesso. Quer ver eu brava? É eu ligar para o Caleb e ele não me atender. Oh, irmão, vocês não querem me ver.
Quando eu liguei 5, 6 vezes, esse garoto não me atende. Irmãos, tem hora que Deus está tentando ter acesso à tua vida. Tem hora que Ele está tentando falar contigo. E você não para 15 minutos. 15 minutos o quê? Tu não para meia hora para ouvir Deus falar. O teu período de oração é 5 minutos. E tu quer misericórdia e quer benevolência de Deus. 1 hora no WhatsApp, mais 5 minutos de oração. Sério? De verdade isso? É sério isso? Para pensar. Seja mais analítico com a tua própria vida. Deixa Deus bravo não. Deixa Ele falar contigo. Se ajoelhe, espere Ele falar. Ou quando você se ajoelha, é aquele vai atropelando o céu. Os anjos vão dizer, sai da frente que ele chegou igual um doido. A oração vai atropelando o povo no céu. E os anjos, sai da frente que hoje ele entrou. Daquele jeito. Acabou de orar, acabou de apresentar a lista. E cadê? Não teve uma adoração. Não teve um glória a Deus. Não teve um aleluia. Não teve um hino de adoração ao Senhor. Irmãos, eu sou da época que minha mãe, quando falava que ia fazer campanha em casa, era 7 hinos da harpa. Quem já cantou hino da harpa aqui? Quantas estrofes tem um... Cadê os assembleanos raiz aqui? Quantas estrofes tem um hino da harpa? 5, 6. Irmão, não acaba nunca. A gente não cantava não, a gente cantava 7. 7 dias cantando 7 hinos. Não era assim, Giza? A Giza cansou só de me ouvir. Ela... Como, irmã Cida? Ainda tinha que repetir o coro. Uma estrofe e um coro. Uma estrofe e um... Irmãos, era meia hora um hino. Eu fui criada assim. Eu fui criada, irmão. Teve um dia que eu dormi no culto doméstico. Apaguei, porque era muito hino, irmãos. Era muito hino. E minha mãe, quando não podia nem deixar minha mãe orar pelo alimento, porque a comida esfriava. Teve um dia, Abraão, que eu apaguei. Aí, todo mundo levantou. Acabou o momento devocional. Está todo mundo em pé assim, ó. Eu lá de joelho. Aí, quando eu vi aquilo, eu comecei. Aleluia. Glória a Deus. Fingindo que a minha adoração tinha sido mais longa, irmã Cida. Alinha a tua vida de oração, as coisas vão mudar. Fala pro teu irmão, vai alinhando aí. Vai alinhando que vai mudar. Conserta isso aí que vai mudar. Conserta isso aí que vai mudar. E aí o anjo fala para Zacarias, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. E ali Zacarias imóvel, trêmulo. Como assim? Será que ele acertou a casa? Será que ele não está vendo que eu não tenho mais condição de ter filho, Gustavo? Será que Zacarias demonstrou para o anjo, eu acho que você errou o endereço. Eu acho que você, anjo de Deus, seu Gabriel, você errou a casa. Você não está vendo que o meu corpo não tem mais condição de dar luz a um filho? Minha mulher, então, se tu vê a Isabelzinha, tadinha dela. Bicha, não dá conta mais não, seu anjo. Você errou o endereço, você errou a casa. Eu estou achando que hoje eu caí na sorte por um acaso. Era para ter sido meu sobrinho. Não é possível que é comigo que ele está falando. E o anjo fala, em ti haverá prazer e alegria. Ele não errou o endereço. É a tua casa, hoje 122 da Turnberry Avenue. Você que está aqui, eu quero te falar, ele não errou o endereço. É na tua casa que haverá prazer e alegria. É na tua casa que haverá som de festa. É na tua casa. É você que está conectado, recebendo essa transmissão. É a tua casa que vai ser visitada. Ele não errou o nome, ele não errou o endereço, ele não errou o horário,
filho, é a tua vida que vai ser transformada. É da tua casa que a vergonha vai ser arrancada. É na tua casa que você vai falar: o céu nos visitou. O Senhor fez o que nós não poderíamos fazer. O Senhor realizou aquilo que ninguém podia fazer. Ele fez. Ele não errou o endereço. Meu Deus. Zacarias não acreditava mais que o Senhor estava falando com ele. Isso não acontece? Quando a palavra é grande demais, quando a promessa é grande demais, isso não acontece? A gente começa assim: não, isso até é possível na casa de fulano, na casa de ciclano. Aí Deus fala para você que você vai para Israel. Você fala: nem documento eu tenho. Eu acho que ele está falando com a pessoa atrás de mim. É com você mesmo. É você que ele vai levar. É você que ele vai carregar para lugares que você nunca imaginou. Zacarias não acreditava mais que hoje toda mentira, todo dardo inflamado do maligno caia por terra. Que todas as falas contrárias à palavra de Deus contra a tua vida caiam por terra. Que você comece a receber a palavra de Deus e creia que ela é para você, que ela é para a tua casa, que ela está sendo destinada para mudar o rumo e o destino da tua casa. Credes nos meus profetas e prosperareis. Quem é você na multidão? Você é aquele que anota e vai para casa crendo que aquilo vai se realizar, que aquilo vai se cumprir? Ou você é aquele que não anota nada e segunda-feira você nem lembra mais o que foi dito? Eu quero falar para vocês que eu sou a primeira a receber tudo aquilo que o céu libera desse altar. Eu vou para casa durante a semana e eu começo a orar aquela palavra. Eu oro a palavra de Deus para que ela se cumpra na minha vida e na minha casa. Eu te aconselho, comece a escrever tudo aquilo que Deus está liberando sobre a tua casa. Quem é você na multidão? Você é aquele que sai e já tem tanto medo de criar expectativa que você procura nem se lembrar? Ou você é aquele que sai dizendo: Senhor, tu falastes que na minha casa haverá prazer e alegria. Eis-me aqui mais uma vez, Senhor, esperando o prazer e a alegria na minha casa. O dia não chegou, o tempo ainda não chegou, mas olha eu aqui de novo, seguindo no meu turno, cumprindo o meu chamado, crendo que na minha casa haverá prazer e alegria. Você é desses que carrega essa palavra durante a tua semana e apresenta ela como adoração a Deus? Eu sou a primeira, a Diva é a segunda. Ela falou que quem é o terceiro? Oh meu Deus, quarto, quinto, sexto, glória a Deus, porque a casa está cheia de gente que recebe tudo aquilo que o altar está liberando e leva para casa e fala: eu creio no que tu falou hoje, por meio dos teus filhos, eu creio na palavra profética hoje lançada, eu sou desses que creio nos teus profetas, por isso a minha casa vai prosperar, eu sou desses, Senhor. Alerta, a palavra era para ele: na tua casa haverá prazer e alegria. Mas ele não acreditava mais. Ele não acreditava mais. Versículo 18. Antes de eu falar isso, deixa eu só falar mais uma coisa aqui para você. Esse negócio de limitação, de impossível, isso é coisa para gente de carne e osso como você e eu. Para Deus, essas palavras nem existem. Limitação é coisa de ser humano. Para Deus, até o vocabulário é diferente. Que na tua casa o vocabulário seja diferente. Amém? 18. Como isto? Olha o problema aqui. Versículo 18. Depois de ele receber tal palavra, um peso de glória sobre a casa dele. Versículo 18, ele vai falar: como vai ser isso? Me dá uma prova aí, seu anjo. Porque eu sou velho demais e a minha esposa é avançada demais em idade. Observe Zacarias tentando se poupar de um desapontamento, porque ele não conseguia se alegrar com a promessa, de tão grande que era. Será que você consegue se alegrar com a promessa? Consegue se alegrar? Consegue se alegrar? Você consegue dar um sorriso aí agora? Deixa eu ver um sorriso. Grandes coisas o Senhor vai fazer por nós, por isso estamos alegres. Amém? Que você seja desses que se alegra com a promessa.
Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que Zacarias fez? Nós não acreditamos mais. Pode até se cumprir na casa de fulano, de ciclano, de beltrano, mas na minha casa. Salmo 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É na tua casa sim que haverá prazer e alegria. Acredite, volte a crer nas promessas de Deus. Se alegre na antessala do milagre. Nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide do tempo de Deus. Só não tem chegado o tempo ainda, mas na hora que o tempo chegar, não há quem possa impedir o agir de Deus na tua vida, na tua casa. Não tem. Sabe por que muitas vezes nós nos cansamos? Porque a gente quer que aconteça no nosso tempo e do nosso jeito. Oh, Deus deu no meu rim com amor essa madrugada, mas deu. Tem cansaços desnecessários na nossa vida. Por quê? Porque a gente quer apressar as coisas de Deus. No tempo dele vai acontecer. Sabe o que aconteceu? Porque ele não creu. Como assim? Vocês me dão uma prova aí, seu anjo? Me dá uma prova, Gabriel, de que de fato a minha casa, a minha esposa, a minha veinha vai engravidar. Porque aquele útero ali, e o anjo está assim, coitado, nem sabe que o útero de Isabel já é o útero de uma menina. Nem sabe do que ele está falando. Mas sabe o que eu acho lindo? Deus não levou em consideração a incredulidade dele. A promessa era tão grande, o que estava por vir era tão grande, e a constância nele em exercer o sacerdócio na sua casa eram justos, íntegros, retos em todos os preceitos do Senhor. Deus não levou em consideração aquele momento dele de incredulidade. Por quê? Por causa de uma vida contínua de entrega. Então, aquele momento de incredulidade, Deus não levou em consideração. Mas o anjo disse para ele: porque você não creu, vai ficar mudo. Porque você não creu durante os 9 meses que essa promessa está sendo gerada, você não vai conseguir falar. Meu Deus. Porque você não creu, os seus lábios serão impedidos de declararem aquilo que Deus vai fazer. A fé é honrada por Deus, já a incredulidade é cobrada pelo próprio. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus decide usar pessoas. Deus decide realizar milagres e coisas grandes na tua vida, mas você precisa crer. Sabe o que estava acontecendo? O anjo viu no rosto dele, na fala dele, a incredulidade dele. Você sabe que tem pessoas, enquanto a gente está ministrando a palavra aqui, que para muitas pessoas, eu vejo que está recebendo, já tem outras que fica nítido, fica claro, que não crê que Deus vai fazer. Porque o nosso rosto, as nossas expressões nos denunciam. A nossa fala nos denuncia. O teu plano B, se isso aqui não der certo, esse aqui é o... Deus não precisa do teu plano B. Quantas vezes os nossos planos B ou C ou D nos denunciam? É o plano A e acabou. Só tem plano A. Só tem o projeto dele e acabou-se. Eu acho que esse negócio não vai dar certo comigo, não. Eu estou pregando há quanto tempo agora? Tem um countdown aqui para mim, meu povo. Já passei 7 minutos. Vocês ficam comigo mais um pouco? Dá um glória aí, povo de Deus, que é uma palavra. Estou tentando, Mateus, não está dando certo não. Olha, dizendo eles que eu estou negativo 8 minutos. Diga quem fala Deus. Salmo 37, 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tem bênção de Deus chegando para a tua vida. Zacarias, inocente, nem sabia que o útero da sua esposa já era um útero de uma menina e que estava agora gerando o precursor. Não era só um filho, era o precursor do Messias, porque ele não atende somente segundo as tuas orações, ele faz segundo as suas riquezas em glória. Amém? Ele vai além, ele faz além. Deus faz além. Não tem um hino assim? Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso... Canta, David, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá, não canta esse não, depois a gente canta mais, espera aí. Bora que eu já estou 9 minutos negativo, imagina se eu deixar tu cantar. Pare de duvidar porque Deus faz, amém?
Pare de duvidar, porque Deus faz. A gente está tentando ser mais polido aqui, gente, mas estou olhando para aquele negócio, está tirando minha concentração. Volta, Josi, não olha, não olha. Conclusão, versículo 19. Gabriel está falando, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus e fui enviado com um propósito de Deus para a tua vida. Sabe o que ele está falando? Eu sou Gabriel, Zacarias, eu não sou qualquer um. Eu sirvo diante de Deus. Eu não saio do meu lugar para trollar ninguém, para enganar ninguém, não. Eu só saio do meu posto quando Ele me manda. E aquilo que Ele manda eu falar, eu falo. Você que acreditar ou não, azar o teu. Vai se cumprir. Mas sabe o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir desfrutar desse tempo de gestação, porque você duvidou. A incredulidade te rouba muita coisa. Ele está dizendo, eu sou Gabriel. Tu sabe quem eu sou? Você sabe quem está falando com você hoje? Você sabe quem está falando com você hoje? Você sabe quem está falando com você hoje? Você tem noção de quem está falando que na tua casa haverá prazer e alegria? Você tem noção de quem está falando? É a tua casa que eu vou visitar, eu não errei o endereço? Você tem noção? Eu sou Gabriel, Zacarias. Eu não largo o meu posto se eu não sair de lá com uma mensagem direta. Eu vim porque o céu vai abençoar a sua casa. Eu assisto diante de Deus e fui enviado por aquele que fez céus e terra. O céu é o seu trono, mas a terra é o estrado dos seus pés. Foi Ele que me enviou, Zacarias. A palavra para a tua vida hoje veio da parte dEle. Não confunda. E não deixe de crer. Insista, persista, continue exercendo a sua adoração, porque nem mesmo a incredulidade momentânea de Zacarias roubou dele a promessa. Deus não anulou a promessa, mas a incredulidade dele, mesmo que momentânea, tirou dele a alegria de compartilhar a alegria da promessa. Lucas 1, 19. Você duvidou, agora ficará mudo. E durante a gestação, toda a gestação, e durante o exercício, imaginem para um sacerdote ficar calado. Imagine agora, acabou o culto, e eu não consigo liberar a bênção sobre a vida de vocês. Como é que vocês iam ficar aí? O que aconteceu? O preço da incredulidade. E ela tenta pegar todos nós. Crie, por isso falei. Quem crê fala. Às vezes a gente enxerga a incredulidade perto de nós e nós somos tentados a não falar. Mas eu não consigo não falar, eu falo. Deus vai dar o complexo e acabou-se. Pode ter incrédulo perto, Deus vai dar o complexo e acabou. Deus vai salvar Toronto e acabou-se. Deus vai derramar sobre toda a carne em Toronto e eu não quero. Já deixei de falar, não deixo mais de falar por causa de incrédulo. Porque eu sei que tem gente para crer junto comigo aqui, amém? Tem gente para crer junto comigo aqui, você crê? Você crê? Que Ele faz além, Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tanto que Ele não revelou só para mim, Ele já revelou para mais pessoas. 2 Coríntios 4,13, o apóstolo vai dizer, eu criei, por isso falei. Porque fala quem crê. Por que Zacarias saiu mudo? Porque ele não creu. Por isso ele não conseguiu falar. Mas aqueles que creem, falam do que Deus vai fazer. Compartilham boas novas do que Deus vai fazer. 2 Crônicas 20:20. Eu quero que você grave essa palavra no teu coração. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos meus profetas, e prosperarei. E o altar hoje libera uma palavra sobre a tua vida. Hebreus 9:12 diz, a palavra do Senhor diz, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, tendo te dado nova identidade. Para quê? Para quê? Para você entrar, para você orar e para você ser ouvido. E aí você pode falar, o que será que Zacarias orou? Quando ele entrou, sabe o que ele orou? Eu vou te falar o que ele orou. Porque o anjo diz assim para ele, se coloca de pé aí para fingir que com 14 minutos a gente já está demorando, finalizando, amém? Se coloca de pé. Esse negócio está me deixando nervosa aqui.
coisa ainda para acontecer aqui hoje. Vai acontecer, amém? O anjo falou assim para ele: o céu ouviu a tua oração. A tua esposa dará à luz a um menino, e ele será grande e poderoso na terra. Sabe o que ele orou quando ele entrou naquele lugar? Ele orou por sua casa. Podia ter orado para que Deus levasse Herodes, podia ter orado para que aquela perseguição. Ele deve ter orado muita coisa, mas ele orou por sua casa. Exercendo o seu posto, ele orou por sua casa. Se levante como um intercessor da sua casa. Se levante como um intercessor dos seus filhos. Se responsabilize por aqueles que o céu te deu. Pastora, não tem ninguém para me responsabilizar. Se responsabilize por essa cidade. Se responsabilize pela igreja. Se coloque na brecha como um intercessor, porque no que você vai exercendo esse posto, o céu visita a tua casa. Eu quero orar por pessoas nessa manhã. O Senhor pode fazer além. Eu quero orar por pessoas nessa manhã. Se existe alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar para vir aqui à frente. A Bíblia diz que é necessário que você o declare perante os homens, para que ele te declare como um filho, como um co-herdeiro perante os anjos. Então, se você nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você nessa manhã. Tem alguém aqui que precisa ter o seu nome escrito no livro da vida? Tem alguém aqui? Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha. Cadê o louvor para adorar? Aleluia. 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 A segunda oração que eu quero fazer nessa manhã, e isso é muito sério. Isso é muito sério. A segunda oração que eu quero fazer nessa manhã é por pessoas que sabem que não têm exercido o seu posto, mas que querem hoje fazer um compromisso com Deus de reconciliação, dizer: Senhor, eu não estava até hoje exercendo o meu posto, mas a partir de hoje eu me posiciono como esse intercessor da minha casa. Eu me posiciono para não parar, para não desistir, até que na minha casa exista prazer e alegria. Pode adorar, e você pode fechar os seus olhos e comece a orar. É só por pessoas que querem ver a diferença na sua casa a partir de hoje. É uma manhã de concerto. É uma manhã de concerto. É uma manhã que você vai estar falando para o Senhor: eu olharei de hoje em diante para o meu acesso como algo precioso. Eu olharei para o meu acesso a partir de hoje como o meu bem maior. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Não é. Esse não é o meu fim. Pai, coisas extraordinárias estão acontecendo aqui agora, Senhor. Homens e mulheres estão declarando hoje, na tua presença, que eles se levantam para exercer o seu chamado. Que a história dessa casa não será a mesma, porque eles exercerão o teu chamado, Senhor. Eles exercerão o teu chamado na casa deles, com graça, com poder, com autoridade e com vida, para ver a vida dos céus sendo transformadas, para que as suas casas desfrutem de prazer e alegria, Senhor. De prazer e alegria. Em ti haverá prazer e alegria. Na tua casa
cremos no teu poder e na tua autoridade de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós temos pedido, pensado e sonhado. Pai, que cause espanto, que cause susto, que cause alegria, que cause falatório, que cause testemunho, que cause multidões vindo por conta dos testemunhos, Pai. Faz, Senhor, faz para a glória do teu nome, na vida dos teus. Nós oramos e nós te agradecemos por tua palavra hoje, por tua palavra que não volta vazia, mas cumpre o fim para qual ela foi enviada. Sacerdotes se levantam hoje, sacerdotes se levantam hoje, homens e mulheres posicionados para viverem a cada dia. A cada dia, os teus milagres. Nós te damos graças, Senhor, por tua bondade, por teu amor e por tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor está falando, a tua entrega não tem passado despercebida. Todos aqueles que acham que a sua entrega tem passado despercebida, todos aqueles que têm se posicionado para servir, apesar do cansaço, apesar da tristeza, a tua entrega não tem passado despercebida para o Senhor. Pode se levantar, pode se levantar. Volta para o teu lugar declarando a seguinte palavra: na minha casa, fala comigo, na minha casa haverá prazer e alegria. Amém? Volta para o teu lugar.